Olá você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Marterson aqui do canal Apostolado Católico. Eu queria reagir aqui a um vídeo de um pastor sem sucessão apostólica que diz que Jesus não era 100% homem. Então vamos aqui, tá certo? Devagarinho ouvir o que o pastor falou e vamos fazer alguns comentários. Se ele fosse 100% homem, tinha pecado. Veja, se ele fosse 100% homem, ele tinha pecado. Essa é a afirmação do pastor. Ou seja, o pastor está dizendo que o pecado é algo inerente ao ser humano. Ou seja, nascer humano com certeza é pecado, né? Tem pecado. Não é isso que a gente constata no livro de Gênesis. Por quê? O pecado só entra no mundo após a desobediência de Adão. Antes disso, Adão, que já era homem, ele não tinha pecado. Ele não tinha o pecado original. Ele não tinha o pecado atual. Vamos aqui ver? Nós estamos aqui com o livro de Gênesis aberto, tá? Vamos lá. Gênesis 2, versículo 15, 16 e 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que significa esse certamente morrerás aqui? Lá no livro de Romanos, nós lemos o seguinte: o salário do pecado é a morte. Esse morrerás aqui tem justamente a ver com o livro de Romanos, tá certo? Essa morte aqui é o pecado, é a morte eterna, não é a morte física. É também a morte física por uma consequência do pecado. Mas essa morte aqui é a morte eterna. Ou seja, preste atenção. Você, Adão, no versículo 17, quando Deus e Adão conversavam, Adão era um homem, com todos os dons préternaturais. Ele não tinha pecado. Tá certo? Ele não tinha pecado. O pecado entrou no mundo após essa desobediência. Então, vamos lá. O pastor diz o seguinte. Se ele fosse 100% homem, tinha pecado. Adão era 100% homem e não tinha pecado. Tá certo? Mas vamos continuar. Porque ele vai interpretar errado o livro de Filipenses. Dá uma seguradinha. Não. Ô, Fábio, dá uma seguradinha. E ainda se acha, viu? Então ele foi o quê? 50% homem? Vamos abrir a palavra de Deus. Quando você abre a Bíblia, o cara cala a Não, boca. precisa. Quando você abre a Bíblia, o cara cala a boca. Ave Maria. Quem dera se fosse assim. Porque tu falar que o meu Jesus teve depressão, isso é coisa de homem. Que está... Veja. Aqui eu vou discordar. Não sei quem é esse outro rapaz, mas aqui eu vou discordar. Tá certo? Jesus, por experimentar tudo aquilo que um homem experimentou, a não ser o pecado, não estava livre da depressão. Não estava livre de angústias. Basta ver o que aconteceu, né, quando ele soou sangue. Vamos continuar. Sujeito a essas coisas, a essas pressões da vida. É verdade. Então, suar gota de sangue, sentir angústia. Cadê a Bíblia? Filipenses 2, de 5 a 11, não precisa abrir, eu cito. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não tendo por usurpação ser igual a Deus. Antes tomou forma de homem. Ele está interpretando de maneira equivocada o termo kenosis. A maioria das pessoas interpretam, inclusive pregadores católicos, hein? Já vi muitos. Forma de homem. 100% homem. 100% homem teria que ter pecado para ser 100% homem. Para ser 100% homem teria pecado? Eu vou dar a você a oportunidade de estudar comigo no Seminário Teológico Original. Ave Maria, eu tenho até medo desse seminário. Mas vamos aqui, ó. Vamos aqui abrir o Filipenses, tá? Veja. Preste atenção, ele cita isso aqui, ó. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não entende isso aqui. A maioria das pessoas, inclusive pregadores católicos que eu já ouvi pregar, não entendem isso aqui. Não teve por usurpação ser igual a Deus. O que é que eles entendem? Eles entendem que, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação,
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O que é que eles entendem? Eles entendem que Cristo abandonou a divindade e tornou-se homem. Como se fosse possível o Verbo eterno deixar de ser Deus em algum momento da sua história. Vamos ler aqui, desde o versículo 1, para entendermos o contexto. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. 3. Aqui começa a esclarecer o contexto do versículo 6. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então entenda, não se achem os maiores. Pelo contrário, considerem os outros maiores do que vocês. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Foi esse aqui, ó. Que, sendo em forma de Deus, ou seja, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que significa isso aqui? Cristo não era Deus porque ele quis. Cristo não era Deus porque ele desejou. Ele era porque ele era. Eu sou aquele que sou. Eu não sou aquele que eu quis ser. Eu não sou aquele que eu desejei ser. Cristo era Deus porque ele era Deus e não porque ele sentia um desejo de ser grande. Tá certo? É isso que o apóstolo está dizendo aqui, ó. Cuidado com essa vanglória de vocês. Versículo 7. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, meus olhos estão péssimos, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor aqui é Deus, né? Então, a gente pode continuar e entender esse contexto. Vamos ver aqui se termina, o que é que ele faz. Nossa, vou colocar você lá para teologia. Você é muito ruim em teologia. Você é péssimo em teologia. Você é péssimo. Então, se eu sou ruim, é porque eu tô aprendendo contigo. Comigo não. Comigo não. Eu não sei que escola que você estudou. Desce lá na Bahia, você estudou. Bahia. Com um cara que faz a mesa assim, que eu chegava assim, quanto tempo é na mesa? Vem buscar a mesa amanhã. Jesus era mágico. Fazia a mesa num dia, com 6 cadeiras. O pastor Carlos Eduardo não gosta de ser confrontado, não. Eu não sei se ele falou isso aqui de maneira irônica, que Jesus era mágico ou não. Ou não duvido, né? Eu não duvido. Mas enfim, aqui no versículo 7 e no versículo 8, como vão dizer São Jerônimo, também São Gregório, Santo Agostinho, e principalmente, se eu não me engano agora, São Gregório de Nazianzo, ele vai dizer que aquilo que não for assumido não pode ser redimido. É por isso que Cristo se faz homem para salvar os homens. Ele se faz humano para salvar os seres humanos. Então essa interpretação aí, simplesmente, é só mais uma sólida escritura dando resultado. É isso que dá interpretar a Sagrada Escritura sem o auxílio do magistério.